E após 10 anos, a Stock Car está de volta ao Rio de Janeiro e olha, nada melhor que retornar em grande estilo e com um grande desafio, montar uma pista inédita no aeroporto do Galeão. E a expectativa é muito grande para esse GP aqui no Galeão e por isso a gente convidou o CEO da Stock Car, Fernando Giulianelli, para trazer um pouco para a gente sobre essa expectativa. E olha só, do meu lado não tem só o Fernando não, tem o GP do Galeão. Todo mundo está querendo exatamente esse troféu aqui. Tá todo mundo de olho nele. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Imagina, obrigado pelo convite, uma honra. Quando a gente está falando de Stock Car, a gente está falando de uma relação muito forte com o Rio de Janeiro, principalmente porque as grandes equipes e uma grande parte dessas equipes estão aqui no estado do Rio, que é Petrópolis, que se transformou no que a gente conta por aqui como a capital da Stock Car. E voltar depois de 10 anos deve ser algo muito gratificante para vocês, né? Não, sem dúvida, assim, acho que são várias surpresas para a gente, né? Primeiro, depois de 10 anos, estar no Rio de Janeiro, que tem uma história junto com a Stock Car muito entrelaçada, né? As equipes que estão em Petrópolis, o maior campeão em atividade hoje da Stock Car, que é o Cacá Bueno, é carioca. Enfim, Rio de Janeiro, de uma certa forma, desde 1908 tem corrida de carro. E aí, de repente, a gente perde Jacarepaguá e o automobilismo se afasta durante 10 anos do Rio de Janeiro. Então tem isso, tem a Back to the Rio. E acho que a outra coisa também que é muito legal é a primeira corrida na história do automobilismo brasileiro em um aeroporto, que é o GP Galeão. Ou seja, não era para pouco, né? Era para muito, não era voltar de qualquer jeito, tinha que voltar em grande estilo, basicamente, e com um mega desafio, porque fazer uma corrida dentro de um aeroporto não é algo que é inédito no mundo, mas como no Brasil nunca tinha sido feito, tinha toda uma dinâmica que vocês precisaram se adaptar, né? E aí a gente está falando que o GP vai ser agora domingo, mas esse pensamento já tem muito tempo, né? Não, sem dúvida. Acho que do ponto de vista de complexidade, de produção, a prova, nos nossos 44 anos de história, é a prova mais desafiadora em termos de produção, porque primeiro que você tem esse ambiente controlado de um aeroporto, né, que todos os cuidados que um aeroporto tem de acesso, enfim. Segundo, toda essa logística de alterar voos, malha, enfim, sem prejudicar nada no funcionamento do aeroporto. E aí você precisa transformar um aeroporto em um autódromo, né? Então, e não só a pista, né? A parte toda de camarotes, arquibancada, restaurante, infraestrutura, acesso, infraestrutura. Então, assim, hoje a gente tem, nesse momento, cerca de 450 pessoas diretas trabalhando na produção para a corrida ficar pronta, né, para amanhã, né? Na verdade, a gente terminou ontem toda essa loucura, mas a gente está há um ano planejando isso e já construindo os muros, as barreiras, enfim, tudo que é complexo, né, e homologando a pista, porque você precisa homologar a pista com a Confederação Brasileira de Automobilismo, então é uma loucura. E aí, de repente, assim, vocês têm 3 dias para montar tudo de uma vez, e aí é aquele trabalho de formiguinha, exército, montando tudo, encaixando todas as peças para a gente ter essa corrida amanhã. E aí, quando a gente fala dessa pista, essa pista leva o nome de alguém que meteu a mão mesmo no projeto para fazer uma pista emblemática, que é o Cacá Bueno, né? Isso, a gente convidou o Cacá para ser o piloto responsável pelo desenho da pista junto com os engenheiros. De uma certa forma, a gente sempre precisa da opinião, principalmente quando é uma pista inédita, a gente precisa convidar um piloto para trazer um carro, entender qual é o comportamento daquele carro naquela pista, os ajustes todos que vão ser feitos, na parte toda de segurança, se aquele piloto se sente seguro em andar naquelas condições, enfim, todos esses feedbacks. E nada melhor do que chamar o Cacá, primeiro porque ele mora aqui, ficava muito mais fácil de ligar para ele e falar, precisamos de você aqui e tal. Chega aí. Chega aí, dá um pulinho aqui. E segundo, pela história que a gente já tinha essa ideia de fazer uma homenagem a ele, piloto carioca com o maior número de títulos em atividade, depois do Ingo Hoffmann, o maior campeão da história da Stock Car. E aí, lógico que depois que ele desenhou, a gente falou, bom, então agora que você desenhou, a gente vai te homenagear e vai colocar o teu nome e eternizar essa história também
tua e da Stock Car aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe no futuro a gente não tenha outras corridas, né, nessa pista, Cacá Bueno, afinal, acho que é um pontapé inicial, porque infraestrutura eu acho que foi algo que surpreendeu vocês, né, porque ali no aeroporto você tem BRT chegando, você tem uma forma de transporte para quem está chegando de carro muito tranquila, você tem uma rodovia chegando, né, uma via expressa, que é a linha vermelha chegando por ali, então de infraestrutura aquele espaço é maravilhoso nesse caso, né? Não, assim, sem dúvida nenhuma, o estado do Rio de Janeiro merece um autódromo de novo. E a gente, da indústria do automobilismo, clama por isso, porque a gente sabe o quanto que isso movimenta de investimento no estado, na cidade. Você acabou de falar, enfim. né? 400 funcionários, maioria contratada daqui do Rio de Janeiro para trabalhar nessa pista, o que já mostra o quanto a economia em uma única montagem de pista pode movimentar, né? Não, sem dúvida. Mas assim, foi realmente uma grata surpresa da gente descobrir que dá sim para, enquanto a gente não tem um autódromo de volta, fazer corrida no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro não fica mutilado em receber o automobilismo enquanto eventualmente não é decidido um novo autódromo. E o Galeão, para a gente, foi uma grata surpresa, tanto para a gente quanto para eles mesmos. Eles falaram, pô, a gente não sabia que a gente tinha um autódromo aqui dentro. Então a gente espera que essa seja a primeira corrida de muitas na nossa volta ao Rio, no Galeão ou num futuro autódromo. Eu estou pegando aqui uma colinha para falar um pouco desse troféu, né? Porque ele é muito bonito e acho que o que chama a atenção nele é a conexão, tanto com o automobilismo, mas essa forte conexão com a cidade. A gente tem a prancha de surf, a gente tem as montanhas, o Cristo Redentor meio avião, a gente até olhando aqui, né, no telão dá para perceber, é muito bonito e ele foi feito pelo Ademar Cabral, que é um artista já conhecido, que já faz troféus de GPs, mas esse troféu acho que ele vai ter um gostinho a mais para quem conquistar ele no GP de domingo, né? Não, os pilotos ficaram muito felizes quando a gente revelou o troféu, assim, porque sem dúvida nenhuma, por ser uma prova histórica, merece todo mundo quer colocar na prateleira e olhar de longe os vários troféus e olhar e falar, não, aquele é o do Rio de Janeiro, né? E a gente brifou o Ademar em cima disso, falou, Ademar, precisamos de uma coisa que, de uma certa forma, você bata o olho e entenda que aquele troféu é o troféu do GP Galeão, da volta para o Rio de Janeiro, e ele retratou muito bem isso em forma de arte. Impressionante mesmo, né? O Cristo, o avião, o carro e todo o resto que a gente precisa. Qual que você acha que é, Fernando, o maior desafio que vocês enfrentaram nesse 1 ano de preparação do GP dentro de um aeroporto? Obviamente vocês tiveram aí só 3 dias para a montagem da pista, mas ela foi pensada muito antes. Mas qual seria o maior desafio desse projeto todo? Acho que, assim, primeiro conseguir mostrar para as autoridades que a gente poderia fazer uma corrida nessa infraestrutura que já é existente, sem atrapalhar absolutamente nada no mundo da aviação, enfim, em todos os desafios aí de um ambiente super controlado e com uma governança absurda como o ambiente aeroportuário. Então, acho que esse foi o primeiro grande passo, né? Para ser bem sincero, eu achei que a gente não fosse conseguir passar por essa fase. Eu falei, vamos parar aqui, mas assim, vamos tentar, né? O não já está garantido, né? E aí passou, entenderam, a gente mostrou os cases todos de St. Petersburg, de Cleveland, mesmo na Europa, existem corridas em aeroportos que foram até desativados na Segunda Guerra Mundial, então não era o que a gente estava pensando numa loucura qualquer, né? Isso é uma coisa já comprovada que acontece e do mesmo jeito que é super regulado a parte toda de aviação aqui é lá e vice-versa. Então a gente passou por esse momento que para mim foi assim, cara, se a gente passou por aqui, agora a gente precisa viabilizar. A gente conquista qualquer coisa. Exatamente, porque assim, o mais difícil a gente já conseguiu conquistar aqui, que foi o Galeão topar, pegar na nossa mão e passar em todas as portas e todas as instâncias para a gente conseguir todas as autorizações. E aí a gente falou, bom, agora, já que a gente tem isso, agora é com a gente, porque fazer corrida, disso a gente entende. E sabe bem, né? E tudo isso que a gente está falando vai passar na tela da Band. Então, assim, é emoção a todo momento. Todo mundo vai conseguir, quem não conseguiu comprar os ingressos, porque se esgotaram assim, ó, foi um estalar dos dedos, já tinha todos os ingressos esgotados. Eu acho que isso foi também uma grata surpresa nesse caso, né? Foi assim, lógico que a gente, por estar num aeroporto, a gente não consegue montar muitas arquibancadas, né? Então a gente teve uma limitação aí
de espaço, apesar de ser gigante o lugar, mas aonde montar a arquibancada, a parte toda de acesso, né? E assim, a gente colocou à venda e teve um sucesso enorme, tanto na venda de pessoas físicas comprando e fãs, até a parte corporativa. Também tem muitas empresas que estão no ecossistema da Stock Car, hoje mais de 200 empresas que decidiram fazer convenções de venda, encontros no Rio de Janeiro por unir o turismo do Rio de Janeiro e a corrida. Então, assim, a venda corporativa também foi muito boa. Ou seja, só sucesso. Agora a gente só espera saber quem é que vai ganhar esse troféu, né? Eu falo que a nossa parte a gente já fez, agora é com as equipes e com os pilotos e que vença o melhor. É isso, né? Que vença o melhor e que o Rio de Janeiro já ganhou muito. Na verdade, o grande campeão, eu acho que é a cidade, por trazer de volta o automobilismo. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Obrigado e espero voltar mais vezes aqui, porque isso vai significar que nós estamos cada vez mais próximos do Rio de novo.